Estamos aqui, mais um episódio do podcast das Gêmeas. Que alegria, que momento maravilhoso, como é bom estar aqui nesse estúdio, né? Com pessoas especiais, uma convidada maravilhosa para poder compartilhar, né? Sobre tantas experiências e histórias que vão impactar e inspirar a vida de quem vai ouvir esse podcast. Mais um, né, episódio da segunda temporada do podcast das Gêmeas. E para vocês não esquecerem, vão lá nas nossas redes sociais. No Instagram é @podcastdasgêmeas. Vai lá, comece a nos seguir para saber o que está sendo falado, vendo os nossos vídeos e compartilhando com as pessoas aquilo que tu está ouvindo, porque são mensagens inspiradoras de histórias de pessoas que realmente inspiram e que têm identidade, que têm propósito. Nós estamos também no Spotify, podcast das Gêmeas, para que todos venham ouvir e também compartilhar aí com os amigos, com as amigas e com quem, com a família, né, com os colegas de trabalho, porque esta mesa aqui, ela inspira pessoas, assim como nós trazemos os nossos convidados que inspiram a gente, mulheres e homens que realmente fazem a diferença nesse mundo. Acho que é isso, né? O nosso podcast é mais ou menos isso aí que a gente tem, que a gente quer compartilhar, que a gente quer transmitir para as pessoas. Porque existem tantas coisas ruins neste mundo, existem tantas notícias ruins e que as pessoas viralizam. Por que não compartilhar o que é bom? Por que não compartilhar aquilo que realmente faz mudanças na vida das pessoas, que muda a forma delas pensarem, delas agirem, delas terem uma boa convivência dentro de casa, no trabalho, com as pessoas que elas convivem. Isso é o que eu tenho trazido para minha vida. Eu acredito que é isso que tu tem trazido para tua vida também, né, Nanana? E outra coisa, assim, o nosso podcast, ele é muito real. Às vezes a gente admira pessoas que estão tão distante da gente. Por que não admirar aquele que está próximo, que a gente estende a mão e que a gente toca, né? É verdade. É esses que a gente precisa admirar e são esses que a gente traz aqui, né? É verdade, exatamente. Então, para começar, a gente quer dar as boas-vindas. Essa nossa convidada, gente, ela é uma bênção. Ela é uma pessoa que faz muito tempo que a gente tinha vontade de trazer ela para nossa mesa, né? Com certeza. Mas, como diz a palavra, há tempo para todas as coisas. E Deus sabe o tempo e o modo que Ele vai fazer cada coisa nas nossas vidas. E hoje foi o dia, o tempo e o modo e a maneira escolhida por Deus para que a gente viesse conversar e compartilhar sobre a vida, sobre a história, sobre as experiências dessa mulher incrível. Ela se chama Rosane Espíndola Pedroso e ela se intitula como Reposicionando Mulheres. Ela é pastora e professora. Seja bem-vinda, Rosane, ao nosso podcast das Gêmeas. Obrigada, Nanda. Obrigada, Flávia. É uma alegria estar aqui nessa tarde. E como tu disseste, né, estamos aqui na mesa e eu trabalho muito a mesa. A mesa é lugar de relacionamentos profundos. A mesa é um lugar onde nós nos olhamos olho a olho, face a face, onde o próprio Jesus está aqui sentado conosco nesta tarde, onde Ele vai direcionar tudo, né? Então, eu tenho trabalhado já há muitos anos a mesa nas famílias, que aqui é o lugar onde nós vamos nos encontrar, vamos falar das coisas boas que o Senhor tem feito por nós, né? Então, eu vou me apresentar um pouquinho. É óbvio, isso aí. Começa, então. A palavra é sua. Tá bom. Eu sou, então, a Rosane, né? Esposa do Fernando, do pastor Fernando. Já estamos aqui há 17 anos em Capão da Canoa. E há 17 anos Deus nos pediu o nosso trabalho, deixamos no altar dele tudo, deixamos tudo para trás e viemos para Capão. Né, eu trabalhava no governo do estado, meu marido trabalhava numa multinacional e Deus nos chamou para cá para continuar um trabalho que que o meu pai, né, já tinha aberto aqui em Capão da Canoa. O pastor daqui adoeceu e aí nós continuamos e estamos aqui até hoje, né, a Igreja Batista Filadélfia, somando com Capão da Canoa, né, trabalhando pela integração da família, né, restaurando muitos lares, ajudando muitas pessoas e estamos aqui para amar as pessoas. Independente de classe, de cor, nós amamos todos, né? Estamos aqui juntamente com vocês para somarmos em Capão, né? Como igreja. Que lindo. É muito lindo, né? Assim, ver esse amor, essa dedicação. Porque o que mais me impressionou quando eu conheci
tu, Rosane, e o pastor Fernando, né? Foi esse amor, essa dedicação às pessoas. Porque a gente sabe que é muito difícil conviver com as pessoas. Sim. E poder ter, assim, esse desprendimento e de amar e de acolher, né? Sim. O acolhimento, assim. Porque quando a gente conhece a palavra de Deus, muitas vezes a gente gosta até de usar palavras para ir contra aquilo que a pessoa está fazendo, né? E ali na igreja a gente vê, assim, a gente vê o teu amor e o teu cuidado, assim, né? Fala um pouquinho desse teu cuidado com as mulheres. Sim. Esse teu trabalho que tu faz com as mulheres. Porque a gente vê, assim, como as mulheres são... muitas vezes sofridas, machucadas, como a gente é sensível, né? Sim, é uma bênção trabalhar com mulheres. Eu amo trabalhar com mulheres. Né? Depois eu vou falar também do ministério que nós temos de crianças. Sim, que a gente também, quer também que falar um pouquinho sobre isso. Mas primeiramente eu vou falar das mulheres. As mulheres são as amigas de Jesus. É as que buscam muito mais do que os homens. A gente sabe, né? É as mulheres que sempre estavam com Jesus aonde ele andava. Então, isso aí é apaixonante. E hoje a gente vê esse mover no Brasil inteiro das mulheres buscando. As mulheres, elas têm fome de Deus. E é um campo fértil para trabalhar. Fazem 7 ou 8 anos que nós começamos o nosso Ministério de Mulheres ali na igreja, né? Começamos com culto de mulheres e a partir dali nós começamos com discipulados, cultos, conferências, enfim. E faz 2 anos que Deus nos deu uma ferramenta que se chama Roda do Oleiro, onde as mulheres se reúnem. Já passamos 200 mulheres pela Roda do Oleiro, onde um dia elas passam com algumas outras mulheres e ali elas têm elas abrem o coração, elas contam a sua vida, porque muitas mulheres não têm para quem falar. São feridas guardadas, emoções que precisam ser restauradas, e elas não têm para quem falar. Então, nesse dia, a gente provoca todo um encontro, geralmente é com umas 10 mulheres, e elas passam o dia, uma ministrando na vida da outra, contando a sua história, a sua experiência, e ali uma é curada com o testemunho da outra. Gurias, eu nunca vi tanto testemunho de sofrimento, de dor, e as mulheres serem curadas através do testemunho de outras mulheres. Porque a nossa dor, ela tem que ser verbalizada para ver cura, né? Então, nós começamos com essa ferramenta e estamos sempre tem mulheres passando ali na igreja. E, a partir dali, nós começamos agora também com os discipulados de mulheres, o Oleiro e eu. Uma jornada. Então, agora a gente está, todas as nossas células, as células, né, da igreja, as mulheres estão sendo ministradas também com essa palavra. Que o oleiro não tem coisa melhor, né? O oleiro, ele tem os seus processos e todas nós passamos pelos processos que o oleiro trabalha. Então, tem essa ferramenta, ela é tremenda. Então, é uma bênção trabalhar com mulheres. E as mulheres, elas conversam, elas compartilham, elas buscam, elas vão atrás do conhecimento, né, da sabedoria, elas vão. E isso aí, para nós, é edificante, porque é muito bom de ministrar com mulheres que estão com o coração aberto. Não é aquele coração fechado, não, elas estão ali. Senhor, eis-me aqui. Né? Então, é muito bom, irmãs. Às vezes, não é fácil, a gente encontra desafios, porque, como tu falaste, né, trabalhar com pessoas não é fácil. Mas nós olhamos o quê? O nosso alvo é Jesus. E nós estamos aqui como pastores, conduzir esse rebanho, né? Para um dia todos nós estarmos juntos na eternidade com Ele. Né? Ai, amém. E tu sabe, assim, que nós, mulheres, nós somos realmente, assim, muito machucadas desde a infância, né? Ou na nossa adolescência, por alguma coisa que a gente passou, com pai, com mãe, com irmãos, né? Depois no casamento. Mas é tão tremendo essa coisa, assim, quando existem mulheres que acolhem outras. Sim. Porque a gente vê hoje no mundo, na questão geral, as mulheres falam mal das outras, julgam as outras, elas não apoiam as outras. Isso, na grande maioria, funciona dessa forma. A gente sabe que funciona assim. Né? Nós somos cabeleireiras e trabalhamos já nessa área há mais de 20 anos. Então, a gente sabe, a gente só trabalha com mulheres também. E a gente sempre diz que as cabeleireiras e manicures são psicólogas. Porque elas ouvem muitas coisas, né? Sim. E ali, quando a gente trabalha a Roda do Oleiro, essas mulheres que abrem o seu coração, nós temos um pacto que dali não sai, né? Sim. A história, cada uma
é fechado, assim, então Sim, cada uma vai ouvir. E ali não há julgamento. Eu vou ouvir o testemunho da Flávia e eu vou entender por que ela age assim. Por que a Flávia age daquele jeito, então tu vai entender, tu não vai julgar. Tu vai entrar na dor dela. Então tu acaba conhecendo e é tão bom porque aí tu começa a conviver com a pessoa sem julgamento. Isso que é bom, né? E aí cria compaixão, cria misericórdia, cria o acolhimento, né? Eu até escutei esse final de semana que diz que as leoas são assim, uma lambe a outra, né? Sim, as leoas, coisa no linda, reino né? animal, as leoas, uma lambe a outra. E assim nós devemos ser com as mulheres, né? Eu tive até uma experiência aqui em Capão, nesse salão que nós estamos trabalhando, que sempre a gente dá uma oferta para alguma mulher para poder fazer o cabelo sem ela ter custos. Sim, Desde sempre que a gente abençoa. começou a trabalhar, Deus sempre nos diz, se tiver um abençoar, é um tipo de oferta. Geralmente tem que ser uma irmã, né? Geralmente é uma Sim. irmã, geralmente é alguém que já faz parte do reino. E aqui em Capão, quando a gente foi para esse salão, não vinha ninguém, eu tava orando, e o dia que eu atendi uma pessoa que ela ganhou de presente de uma outra, ela começou a compartilhar um pouco da vida dela e Deus me disse assim, é ela que eu quero que tu abençoe. Olha só que lindo. E aí, né? quando ela parou de falar, eu disse assim, ela já é cristã também e tudo, então eu vejo assim, e ela ficou tão impactada com aquilo, né? E eu disse, mas não é de mim, isso vem de Deus. E agora eu já tô no 3º ou 4º atendimento dela e ela já tá abrindo o coração, e Deus já tá me dando alvos de oração para trazer essa cura, porque ela tem uma mágoa muito grande dentro do casamento, né? E tal, aquelas coisas. E Deus já tá trazendo tudo assim que é para mim orar por ela, sabe? Sim. Então eu vejo assim como Deus realmente tá trazendo essa questão da... Vamos se unir, mulheres. Isso vamos aí. orar umas pelas outras, vamos se curar mutuamente, porque todo mundo, como a Flávia falou, a gente sempre tem uma parte da nossa vida que a gente tem ou um trauma, ou um machucado, e a gente só conhece isso lá na vida adulta. Essa na vida adulta que a gente conhece. Bah, eu tenho trauma dessa questão lá na infância, né? Como a Flávia falou, várias questões. Então, assim... Que coisa linda, né, esse trabalho que o Brasil todo tá fazendo, muitos lugares. É um mover. Então, é um mover mesmo, assim. E, na verdade, nós falamos, é um avivamento, né? Avivamento. Porque a gente vê, é uma multidão de mulheres como um exército. Eu vejo como um exército, né? Nosso general é Cristo. E as mulheres, uma fortalecendo a outra, e nós estamos indo. Enfrentando as batalhas do dia a dia, com os filhos, com o esposo, na casa, financeiro, né? Que hoje é o que mais tem dificuldades nas casas, que a gente sabe, né? Então, nós temos esse poder como mulheres. Eu digo, nós somos empoderadas pelo Espírito Santo. Amém. Né? E que fique bem claro que nós estamos nos unindo e querendo ser curadas não para ir contra os homens, Não. pelo contrário, para ser mais amorosa, para ser uma boa Isso, esposa, uma isso. boa companheira, Isso uma mesmo. boa mãe, é para esse sentido, né? Amém. Amém. É para isso que nós trabalhamos, isso que nós né? exatamente. Que a Bíblia diz, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E a tola, com as próprias mãos, a derruba, né? Então, muitas vezes a gente tem que saber o tempo de se calar, saber que o marido, ele é o sacerdote da casa. Às vezes é difícil, né? Às vezes é difícil, a gente... mas a palavra manda, né? Para nós termos sucesso, né, gurias? Sim. Então, é uma Tu sabe bênção. que eu vou até abrir meu coração aqui, já que isso aqui é uma roda do oleiro, né? Eu sempre acreditei nesse versículo, a mulher sábia edifica a sua casa e a tola a derruba com as próprias mãos. E eu tô no Senhor já há mais de 20 anos e casei no Senhor, tive a minha família, hoje eu sou separada. Sim. Então, assim, ó, quando eu conheci o Senhor e dentro do meu casamento, eu sempre busquei saber que tipo de mulher Deus queria que eu fosse. E Deus me trouxe assim como referência que eu queria muito, que eu orava muito, eu queria ser como Esther. Porque o que mais me chamou a atenção naquela mulher, além dela ter o temor de Deus, foi que ela reinou com o rei. Demais. Ela foi a única mulher que reinou junto com o rei no palácio e eu queria viver isso no meu casamento. E eu tive essas experiências, tive muitas experiências no meu casamento. Aí, por fins, né, por outros motivos, o meu ex-marido não quis continuar na nossa relação. Estamos perdoados, tudo definido, tudo, a minha vida foi bem definida nessa área. Mas hoje eu confesso que eu tenho muita dificuldade nessa palavra. E eu acho que até vou precisar ir para a roda do oleiro. Não, porque agora tu trouxe é uma palavra que me machuca hoje. Por quê? Porque eu sinto, Senhor, será que eu fui a mulher tola? Eu me questiono às vezes, já me questionei muito mais. Hoje já tenho sido curada nisso, sabe? Mas hoje tu trouxe de volta assim, eu disse, não, eu preciso abrir meu coração e falar sobre isso. Sim. Porque eu sempre achei que eu fosse a esposa sábia, eu buscava isso, né? E se tu perguntar para ele vai dizer que eu fui a melhor mulher do mundo. Aos olhos do mundo eu fui,
Sim. Mas eu sei as minhas falhas porque Deus já me mostrou onde eu falhei, em qual momento eu falei. Porque a mulher gosta muito de manipular, Sim. a gente faz muitas coisas ocultas, né? Que são subjetivas e que só Deus vê e a gente, né? Que os outros ninguém enxerga. Então Deus mostra. Então hoje eu tenho muita dificuldade em ler e ouvir. Disse, Deus, será que eu fui tão tola porque eu destruí meu casamento? Claro, que daí tem vários fatores que Deus vai mostrar, né? E que não depende só de uma pessoa, um casamento. Mas hoje eu derramei meu coração aqui na roda do Leandro. E Flávia, assim, um casamento sempre depende dos dois, né? Não é um só. Não é só Flávia. Foi o esposo também, né? Teu ex-marido. Então, o casamento é os dois. E quando fala esse versículo aqui, tipo, a mulher, nós temos muito esse senso de liderança. Já desde muito pequenas, eu vejo a minha neta de 4 anos, ela manda nos irmãos que é uma coisa. Sai daqui, os 3 levantam e saem, eles não argumentam, né? Então, nós somos assim. E eu tenho uma liderança muito forte, eu venho de uma família de líderes, então eu tenho que me controlar muito mais e, né, se essa mulher sabe em casa, porque eu quero manipular meu marido. Mas eu sei até onde eu posso ir. Né? A luz acende, o Espírito Santo diz, não, é até aí, filha. Né? Isso aí, eu tenho 34 anos de casado, então eu tenho bastante experiência nessa área, né? Sim. Não digo assim, meu casamento foi 1000 maravilhas. Não, eu posso dizer que foi uma construção e uma bênção de Deus. Sempre eu procurei respeitar meu esposo e ele a mim. E hoje, só eu e ele em casa, a gente se dá muito bem, né? E nós temos só hoje eu a ele e ele a mim, né? Então nós temos que nos dar bem. Às vezes dá aqueles perrengues. Ele diz que tu é a mulher mais feliz da face da terra. Aí sou mesmo, né? Ou então, assim, ou a gente discute, fica brigado, ou discute, pronto, passou. É o que a gente faz. Que é normal, certo, né? Cada um tem o seu pensamento, né? Mas voltando, assim, nas questões das mulheres, tu sabe que eu sempre compartilho com as pessoas e falo que nós somos gêmeas, né? Então, a gente dividiu tudo desde o ventre. Sim. Então, a gente nunca teve essa dificuldade de dividir as coisas com as pessoas, de compartilhar, de ajudar, de servir, né? Porque a gente sempre teve que fazer isso desde o ventre, né? Então, assim, como a gente tem essa facilidade, como as pessoas têm essa percepção. E vocês são univitelinas? Univitelinas. Mais ainda, né? Mais ainda. Eu sei porque eu tenho netos gêmeos também, eles têm 10 anos, eles estão sempre juntos. Se um vai na geladeira pegar um iogurte, ô Luca, tu quer também? Já tem esse senso de compartilhar, né? Compartilhar. É uma benção. É uma benção, né? Então, a gente tenta trazer isso também para as mulheres que convivem com a gente, que trabalham com a gente, né? Nesse lugar novo que a gente está. Foi uma bênção de Deus, assim, sobre as nossas vidas aqui em Capão. Porque a gente estava passamos por processos, né? Sim. Que hoje não convém falar, mas, tipo, a gente já está reajustando a nossa vida, recomeçando algumas coisas na nossa vida depois dos 40 e poucos anos. Sim. Mas Deus permitiu que assim fosse. Mas a gente abriu tantos leques para nós, a nossa vinda para cá, para Capão, principalmente nessa área espiritual, porque a gente vive numa cidade muito pequena, então tu não tem muito conhecimento de como é o mundo. Sim. Aí quando tu sai desse teu mundinho, tu vê, meu Deus... E aqui tem outra coisa, né? Capão é uma cidade turística. Então, tem pessoas que migraram de vários lugares do estado, até do Brasil, que moram aqui. Exato. Então, a gente conhece várias culturas. Isso aí. Né? Nós já deparamos com cada coisa aqui em Capão. E eu digo pro meu marido, 17 anos que dá para escrever um livro das coisas que a gente já ouviu aqui. Eu acredito. E esse lugar aqui é muito abençoado. Muito. Deus sempre me mostra que Capão é a terra fértil que emana leite e mel. Amém, é verdade. Essa palavra assim que Deus me traz aqui, sabe? Sabe que há muitos anos atrás nós tivemos uma irmã, teve uma visão que aqui de Capão da Canoa tinha um farol que irradiava luz para todo o estado e o Brasil. Por isso que o símbolo da nossa igreja é um farol. Não só para nossa igreja, mas pelo que Capão da Canoa representa no Rio Grande do Sul. Tanto que a cidade Point, que vem todo mundo para cá no verão, onde né? os gaúchos se encontram. Onde os gaúchos se encontram. Então, verdade. daqui irradia algo muito bom. É verdade. Que a gente sabe que vem do Senhor, né? Que vem do Senhor, como tu falou. É uma terra que emana leite e mel, e tem leite e mel que não tem nesse lugar. É só buscar que tu vai achar nessa fonte, né? Coisa linda, né? Tu pode nos contar alguma experiência assim mais impactante que tu teve em relação a alguma mulher, algum testemunho, algo que realmente assim impactou a tua vida nesse todo esse longos anos aqui em Capão? Sim. Se pudesse compartilhar com a gente. Sim, tem tem vários testemunhos, né? Mas um dos testemunhos foi uma irmã que testemunhou para nós. Ela já testemunhou que até acho que uns 5 anos, ela era usada pelo pai. Então, foi muito forte esse testemunho, né? Então, ela cresceu sem saber nada da vida. Moravam no interior
e tal. E ali, um belo dia, ela se desvencilhou disso, acho que ela tinha uns 6 anos, aí tinha que ir para a escola, papapá. E Deus foi mudando a história dela ali. Claro, ela conta nos detalhes, Sim, assim, sim, né? Que não tem como falar. Mas, com o decorrer dos anos, depois ela veio para Capão da Canoa. Ela teve uma família linda e tudo que ela passou lá, ela compartilhou numa roda de oleiro nossa. E nós não imaginávamos que atrás daquele sorriso, daquela mulher, que é uma serva, eu digo uma serva assim, tanto nos servir como uma serva do Senhor, né? Que está sempre com o sorriso aberto, a história que ela tinha por trás. E aí nós vimos assim como o nosso Deus, ele liberta os cativos. E cura mesmo, né? E cura. É. Tu olha aquela mulher hoje, tu não diz a história que ela teve de terror, né? Imagina, ela foi usada pelo pai como uma mulher, desde bebê. Que eram umas coisas que no interior era uma coisa comum, certo? Comum, que a gente nem imagina, não foge ao nosso pensamento uma coisa dessa. Sim, mas acontece, né? Então, essa mulher hoje, ela tem uma família sólida, estruturada, enraizada. E é uma mulher linda que ela testemunhou o quê? Um belo dia, o pai estava no leito da morte. E ela fazia tempo que não falava com o pai. E lá no hospital o pai não morria e mandaram chamar os familiares. E ali no hospital ela pôde perdoar o pai. E o pai foi liberado e morreu. E ela perdoou. Ela disse, pai, eu não tenho mais nada contra ti. O que é isso? Isso é o amor de Jesus. Que entrou e curou o coração dela. Libertou ela dessa dor que ela tinha, do sofrimento que ela teve na infância. Ela disse, eu não quero mais viver presa ao passado. E ela se liberou para isso. E aí o que aconteceu? Uma mulher feliz, abençoada, com filhos, já tem netos, né? Então, quando ela nos contou isso, a gente olhou e disse, só o amor de Jesus para fazer isso por nós. Porque lá na cruz ele deu a vida por nós. Lá ele nos libertou, quando ele despejou o sangue dele, lá ele derramou, ali houve uma ruptura, né? Ali nós tivemos acesso ao nosso Pai e tudo foi deixado lá para trás, né? Mas a gente tem que querer, ela quis a cura, ela recebeu a cura. E a importância do perdão, né? Como o perdão transforma a vida da gente. E assim, a maioria das histórias que nós ouvimos, histórias lá na infância relativa com pessoas dentro da família, né? De dor, de traumas, de rejeição, de violência, né? Abandono, enfim, vários, né? A gente pode listar várias aqui. Com certeza. Uma dos motivos que nós viemos embora para Capão foi para resgatar também uma irmã nossa que foi criada pela família, né? Mas a minha mãe acabou dando ela quando nasceu. Para a irmã criar, que tinha muito isso antigamente. Sim, tinha muito e isso. A gente sempre conviveu como primas. E aí agora, depois que a minha mãe faleceu em 2021, a gente acabou vindo embora para cá para resgatar isso e resgatá-la para Jesus. Amém. Deus cumpriu tudo e está cumprindo. Amém. 20 anos que ela já foi na igreja Filadélfia, ela amou. Amém, ela que já foi bom. com a gente lá. E são processos, né? A gente tem que esperar o tempo da pessoa, né? Tempo para tudo, certeza. né? Como diz Eclesiastes, né? E Deus, ele cumpre as promessas dele para cada casa, não adianta, né? E quem está disposta, a mulher que está disposta, o homem que está disposto a querer essa cura, a querer essa libertação, é possível através de Jesus. É possível, é acessível e possível. É possível. E ele veio para libertar os cativos e nós estamos ali como igreja, né, para ajudar isso aí, né, para ajudar. Que coisa linda esse trabalho, assim, de ter essas pessoas que eu quero ajudar, eu quero fazer parte, poder estar lá escrito meu nome no livro da vida, poder dizer assim, né, e quando as pessoas vêm, né, agradecer, não só porque tu fez algo assim, mas saber que não, isso é realmente tocável, possível, eu posso sair dessa situação e para uma outra situação, né. E sabe, deixa eu contar uma coisa para vocês. Acho que foi tu que falou, né, que trazendo pessoas conhecidas para cá, para o podcast, né? Pessoas normais daqui. Sim. Nossas, né? Nossas. E isso aí, já ano passado, este ano, Deus nos direcionou a nossa conferência. Nós vamos trazer testemunhos de vida. Foi o que aconteceu ano passado na nossa conferência. Conferência Transformadas, né? Sim. Foi a primeira. Foram testemunhos de vida que nós ouvimos nessas rodas do oleiro. Que nessa conferência no passado nós podemos dizer que foi a melhor conferência que nós tivemos. Nós não precisamos trazer pessoas de fora. Nós, dentro da igreja, vimos as pérolas que foram formadas. Nossa, essas mulheres precisam colocar para fora. Isso aí. Porque várias vão se identificar. Ano passado foram 8 testemunhos de vida. Esse ano serão 5. Mas histórias, gurias, assim,
de muita dor, mas de histórias relevantes, porque hoje são mulheres que estão sentadas na mesa do rei comendo banquete, né? Tem lugar para elas na mesa porque elas foram resgatadas, né? E isso é importante justamente para as pessoas verem. Não é só o fulano que consegue lá na internet que eu vejo, não. Não. A pessoa que é minha vizinha. Isso. Aconteceu uma transformação na vida dela. Né? Olha só o que houve. Será? Né? Então as pessoas veem, não, é possível para minha vida também. E muitas vezes nós dentro da igreja a gente olha e conhece a Nanda, conhece a Flávia, mas não conhece o testemunho de vida. Não. Então nós chamamos essas 5 mulheres que nós conhecemos, né? Que têm os testemunhos também muito fortes, e elas vão ministrar na vida das mulheres através dos seus testemunhos. Ano passado foi muito impactante. Acredito. Foi assim, começamos quinta, sexta e sábado, né? No sábado da manhã nós temos as rodas de cura, onde é ministrado também cura. Depois de tarde e à noite, sempre com um testemunho de vida. E ali nós fazemos o apelo e muitas mulheres, eu me identifiquei com a dor dela. E ali ela é curada. E de dentro de casa, né? Então a gente descobriu dentro dessas rodas ali uns vasos transformados, preciosos, que hoje não racham mais. Amém. Né? Uma benção, né? Uma benção. Então, o Senhor nos direcionou para isso. E ano passado, para vocês terem uma ideia, os 3 dias de conferência, as mulheres não levantavam da cadeira nem para ir no banheiro. Nem tomar água. Porque elas não podiam perder o testemunho. É muito bom, é uma benção. Muito bom, e edifica a gente, né? A história das pessoas As nos histórias edifica. de vida edifica a gente, com Edifica. certeza. Porque tu pensa assim, eu também vou conseguir, eu também posso. Se ela conseguiu, eu também posso. Com né? certeza. Isso aí. Então, E é uma incentivando a outra, uma fortalecendo a outra. Uma fortalecendo, acolhendo, dizendo eu tô contigo, né? Então é muito bom. Por isso a importância da gente começar pelas nossas crianças. Sim. E por isso Fazer uma geração diferente, uma né? geração. Fala um pouquinho sobre esse teu trabalho, assim, que eu vejo que a igreja é muito forte nessa Sim. questão dos kids, né, das crianças, a importância desse ministério, né, Sim. infantil. Eu sempre digo assim, né? Sempre. A igreja que não tem trabalho com as crianças, ela tem que rever o seu conceito. Porque nós temos que trabalhar as crianças desde a infância. Sim. A Bíblia diz que nós temos que ensinar a criança no caminho que deve andar, para que quando ela for grande, ela não se desvie, né? Verdade. Claro, é a igreja e os pais juntos, nós trabalhamos sim, junto, né? Então a sim. gente sempre fala, nós fazemos a nossa parte, mas os pais também têm que fazer. E eu hoje tenho 56 anos, desde os 12 anos eu dei aula na igreja, na escola bíblica dominical, desde muito cedo, né? Eu desabrochei para isso. Tanto que anos depois eu fiz a faculdade de licenciatura em artes, né? Eu sou professora de artes. E eu sempre pendi para a parte das artes, né? Desde que fui muito pequena. Então, eu sempre usei essa minha parte artística, né? No Ministério Kids. Então, eu comecei lá atrás, quando nós éramos de Porto Alegre, viemos para Capão, reestruturamos o trabalho aqui. E tinha um trabalho já com criança, né? O outro pastor que nós assumimos, né? Um trabalho pequeno, aí nós começamos com cursos, evoluímos, né? Para algo muito melhor. E hoje nós trabalhamos todos os domingos e durante as semanas com mais de 150 crianças, né? Então eu digo, é um mover de Deus no meio delas. E hoje tu pergunta qualquer história da Bíblia, elas sabem. Que a gente trabalha muito, né? Então agora a gente está trabalhando as famílias da Bíblia. Então, o que aconteceu naquela família? Aí a gente traz a história e aí a gente coloca assim, Nanda, e a tua família? Aí começa, as crianças abrem o coração. Sim, elas contam tudo. Tudo. E elas são muito verdadeiras, né? A gente ama porque elas são verdadeiras. E é o melhor rebanho de trabalhar. O solo é fértil. Tu lança a semente, aquela semente já começa a germinar ali, né? E elas vão, elas cobram. Tem culto kids. Ô pai, hoje eu não vou no culto. Ah, não, mas vai ter escola bíblica, eu quero ir. As crianças já gritam. Elas são muito voltadas, né? Vão. Assim, o coração. Aí o pai vai. Por quê? Porque nós também temos mulheres capacitadas. Não são mulheres que vocês vão ver as crianças subir e estão dando qualquer coisa. Não. Elas dão a lição, elas preparam, a gente prepara todo um visual, que criança é muito do visual, né? Sim. Então, aquilo ali atrai as crianças. E a gente está orando, assim, para que o Espírito Santo toque nelas de uma maneira que essas crianças vão sair cheias da glória de Deus e vão buscar outros. E hoje já está acontecendo, né? Já. No sábado agora a gente tem o culto Kids de missões. Aí a gente vamos trazer 4 países, o que acontece lá? Por que o evangelho não pode entrar lá? Então, né? Muitos nós não podemos ir, mas nós podemos orar e abençoar financeiramente.
né? verdade. Uns vão, outros oram e abençoam. Então, aí a gente ensina eles, né? Que E lindo, podem ver, né? domingo, todas as crianças levam sua oferta, né? Aham. E é uma benção. E aquilo ali eu aprendi também desde muito pequena. Tanto que hoje, quando eu vou na igreja, se eu não levo a minha oferta, parece assim que tá faltando alguma coisa. É verdade. Porque a gente aprendeu lá na infância, Aham. né? Honrar, né, o Senhor com o nosso melhor. Então, irmã, gurias, trabalhar com essa geração que está sendo, é a mais atacada, é o alvo de Satanás. É verdade. É o alvo. É Porque verdade. destruindo a criança, vai destruir uma vida inteira. Vocês sabem, né? E uma família, né? Vai destruir uma vida inteira. Porque a gente não quer que essas pessoas passem, essas crianças, as dores que nós tivemos na infância. Para que elas cresçam na graça e no conhecimento do Senhor, livres de dores, de abandono, de rejeição, de tudo isso que passam, né? Que a maioria sofre, né? Então, eu ouvi um testemunho de uma mulher de 60 anos e ela, naquele mês, ela tinha aberto o coração para uma psicóloga, que quando ela tinha 5 anos de idade, ela foi abusada muito tempo, dos 5 aos 10. E ela nunca contou para ninguém, nunca, nunca. E ela teve problemas no casamento por causa disso, né? Não, de toque, de tudo, em todas as partes do casamento. E ela, com 60 anos, ela disse assim, eu sou livre agora, por que eu não fiz isso lá atrás? Olha quanta dor. Sim. Eu deixei de viver minha vida por dores não confessadas. Então, a gente não quer que as crianças passem por isso. Né? Essa geração que a gente está formando hoje, são os nossos discípulos, que a gente está formando os discípulos desde a infância, é a geração que vai tocar a igreja. Sim, a gente não fala a próxima geração. A gente fala da geração agora. Agora. Estamos falando para os pais, firmem a identidade dos seus filhos todos os dias. Tu é linda, tu é preciosa, tu é uma menina aos olhos de Deus, tu é um menino lindo, tu é abençoado, tu vai ser próximo, pela tua geração, tu vai ter filhos semelhantes a Jesus. Então, a gente tem falado isso para os pais, e os pais têm feito, né? Então, é muito forte. Mas é todos os dias. Eu tenho uma filha que ela tem 4 filhos, um de 14, os meninos de 10 e a menina de 4. Todos os dias, todos, eles têm o devocional deles. E não é empurrado, eles já sabem que tem que fazer o devocional. Há muitos anos já. Então, cria o hábito, né? Cria o hábito daquilo ali. É o que o pastor falou ontem. Aí tu não consegue ficar sem. Não fica sem. Então, eles já sabem o horário ali, hora do devocional, antes de brincar. Então, o que é essa semente está sendo plantada? E não vai ter desvio no caminho. Não vai ter. Não volta, a palavra não volta vazia. Não volta vazia. E hoje as crianças estão chamando os pais para a igreja. Porque a igreja hoje é o meio que está colhendo, tem cura, é a resposta para essa geração, é o Senhor, né? Então, nós temos ali também o trabalho de adolescentes. Final de semana eu tenho encontro com Deus de adolescentes, vai ser punk, vai ser lindo demais. Então, e nós fazemos também, o ano que vem nós vamos ter os encontros com Deus de crianças, assim, que a gente diz que todas as pessoas teriam que participar, para ver como é. As crianças têm mais dores do que a gente imagina. Com certeza. Tu sabe que eu tive uma experiência essa semana que no culto, na nossa cidade, na igreja que a gente nasceu e que a gente faz parte lá em Cachoeira, uma pessoa quis compartilhar e ela falou da saudade que um dia ela estava em casa, ela começou a chorar e Deus mostrou para ela a minha mãe. Ele falou muito da minha mãe e falou de nós duas. E eu estava assistindo o culto e eu fiquei até impactada, né? Sim. E na hora Deus me ministrou assim... De repente, o que está faltando hoje são pessoas como ela. Porque a minha mãe era assim, ó, tu chegava para ela e falava o teu problema, ela dizia, vamos ler essa palavra e vamos orar. Olha, qual é o que tu tá precisando? Que nem eu escutei essa semana. Sabe, pega a pessoa pela mão e pergunta qual é a tua dificuldade, o que tu tá precisando. Tu precisa ir no dentista, tu precisa se arrumar, tu precisa... Qualquer coisa que tu possa fazer na vida daquela pessoa. E aí eu compartilhei com o pastor e ele falou que orar, né, que colocar em oração, ele me disse assim, eu acho que a igreja precisa mais de mães do que professores. Tipo, não adianta só ensinar. Não. Eu preciso também pegar essa pessoa e acolher, né? E essa pessoa que compartilhou é um menino que passou por muitos traumas na vida dele e eu acho que ele ainda não cresceu muito. Então ele precisa desse acolhimento. Hoje ele pediu para compartilhar. Hoje ele é um homem, mas que ele foi
sofre vários Castrado, problemas né? e ele teve momentos na vida dele que ele era até, como que a gente chama que a pessoa fica presa dentro de casa, não, os pais não Tinha deixavam pânico sair. até de sair, Sim, assim, síndrome de sabe? pânico, né? Aham, e eu acho que a minha mãe foi uma pessoa que ajudou bastante ele, assim, Ajudou com as bastante, orações, né? com, Bênção, sabe, né? assim, de acolher, de amar sem julgar, sabe? sim. E aí eu até compartilhei com o pastor sobre isso, que eu orei, assim, e eu mandei uma mensagem pra ele que eu tinha assistido e que eu sentia isso, assim, aí ele Coisa me deu linda, essa né? resposta. A igreja precisa mais de mães do que professores, porque É às vezes a gente só quer ensinar, É. mas não quer acolher, né? Isso mesmo. E sabe que sempre nas nossas aulas ali das crianças, que nós temos terça, nós temos sexta, sábado, domingo, sempre tem aula para as crianças. Aham. As líderes já são ensinadas a ouvirem as crianças antes da aula. Ouve. Sinaliza o que precisa ser ajudado. Não, vocês têm que ver, né? Elas sentam no colo, elas falam. Aquilo ali é tão bom, né? Claro. E coisa boa a gente poder dar um conselho. Dizer assim, vai passar. Ah, o pai brigou com a mãe. Não, mas vai passar, não foi por mal. A gente poder falar isso aí para a criança. Porque elas chegam e elas escancaram. Né? Ai, eu imagino. Aham, Eu sei que eu tenho 2 meninos, eles falam mesmo. Não, Então- e que lindo isso aí que tu tá falando, porque a gente vê que hoje as pessoas que são do mundo, como a gente chama assim, elas não ouvem os filhos. Não. Ninguém tem ouvido as crianças. E eu vejo que Deus tem derramado uma unção sobre as crianças, porque elas vão ser muito usadas por Deus para disciplinar os pais, para levar os pais para a igreja, para corrigir, porque elas são mais sensíveis, né? Até São. porque elas são mais puras, né? São. Nesse sentido. Mas como os pais não ouvem os filhos? Não. E assim, né, Flávia, ainda mais hoje, com o celular. Exatamente. Chega em casa, pega o celular, a criança tá falando, pede, vamos lá, vamos andar de bicicleta, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não fazem. Não, o pai tá no celular, o pai tem que trabalhar, né? Então tem que ter esse tempo para as crianças. Tem. Menos tela e mais conversa, né? Sair, levar as crianças, vai no parque, enfim, né? A minha filha, ela tá indo na contramão do mundo. E eu olho ela assim, para mim é para honra e glória do Senhor. sim. Ela é uma bênção, né? Porque ela Sim. tá. As crianças não têm celular, nem o meu mais velho. Esses dias eu até disse para ela que ele vai ganhar um computador. E ela disse, não, mas tudo é dentro do horário, do limite. Sim. Eu disse assim, tá, e o celular? Eu disse, não, ainda não tem cabeça para o celular. E ela sabe, filha dela, né? É meu neto, mas o filho é dela. Então, assim, ó, o que a gente puder, né? Claro, ele às vezes entra no celular, pesquisa, faz as coisas dele, né? Tudo. Mas o que a gente puder privar eles, o que mais rua, vai brincar, vai jogar bola, vai, né? Então eles brincam muito no prédio deles, com muita gurizada, né? E eles não se privam por causa do celular. Ninguém fica trancado no quarto, portas abertas. Porque os pais acham que os filhos estão em casa, tão seguros, mas eles estão na frente de uma tela vendo horrores de coisa, o pai entra, eles desligam e o pai não sabe o que é. com Não certeza. vê. Diz que é muito comum isso, né? É muito comum. E é muito comum. E vocês podem ver, a gente entra num restaurante, tá todo mundo no celular. Né? Sabe que a gente teve uma experiência assim, a gente entrou num restaurante aqui em Capão e deu problema em 4 mesas de discussões e eram por causa de crianças. Que eram autistas. Uma era, as outras não, mas e uma porque não queria comer, a outra não sei o quê, e eu fiquei só observando e disse, ainda bem que meus filhos já cresceram. Sim. Que a gente já passou dessa fase, mas como é difícil esse convívio familiar. É. Tu sair num lugar pra comer, porque os filhos ali não estão sendo disciplinados, ou porque eles fazem o que eles querem, ou porque os pais querem empurrar a goela abaixo, não sei. Como é difícil isso. É difícil. E tu vê, quando eles levantam da mesa, a mesa é uma sujeira. E eu observo bastante isso, porque a gente trata com isso aí, né? Sim. Então... E até são alvos que a E gente aquela olha, né? história que tu é em casa, tu é na rua. Minha mãe falou a vida inteira isso Mas pra nós. é. Assim como vocês comem aqui, vocês vão comer nos outros lugares. Sim. Como A você gente sempre foi muito disciplinada, né, Muito. Flávia? Incrível. Nós também, eu tenho mais 4 irmãos, a gente também teve muita... na mesa, a gente cuidava, a mãe disse, caiu aí junto, a mesa não vai comer, quem vai comer é vocês, né? Deixa no prato. Então, tu sai assim, tu olha no restaurante, tudo sujo. Por quê? Porque não tem o ensinamento em casa. A minha mãe sempre dizia, Nanda, eles não fazem porque não foram ensinados. Eles têm que ser ensinados. É minha mãe verdade. também foi professora, né? Então, tu imagina. É bem isso aí. Então, o que a gente tem que fazer? Cabe a nós, pais, ensinarmos os nossos filhos. Nós que temos que ensinar. Desde como estar comendo uma mesa, até outras coisas, né? Hoje nós temos também lá na igreja várias crianças autistas. Eu acho que temos umas 6. Então, nós já fizemos curso, né? Tem umas irmãs preparadas, lá já são professoras e tal. Então, o que a gente vê hoje? A gente vê algumas crianças que correm, nós sabemos que são autistas. Mas Deus, Ele está fazendo uma coisa tão linda na vida das crianças autistas que eu já faz 3 situações que eu observei isso.
Um dia uma irmã da igreja estava orando, se ajoelhou no chão, botou a cabeça no chão. Veio uma criança, que ela é filha de uma prof kids nossa, ela abraçou essa mulher e ficou abraçada, deitado nela. Ficou um tempão ali. E essa mulher disse, parece que um anjo me abraçou, que ela não sabia quem era. Não tem uma foto dessas na igreja, da coisa da... Eu vi alguma coisa assim, Eu uma coisa da acho, igreja, né? Eu vou ver que eu se eu achei acho. lindo. Tá. E essa criança, ela não quis subir para aula. Ela ficou, a mulher levantou, ela se sentou e a criança ficou do lado o tempo inteiro, olhando para ela e de mão. Não, só Deus. Isso é o Só consolo. o Senhor. Isso é o consolo do Espírito. Porque ele estava numa fase de autismo assim, mais agitada, né? Sim. A mãe sempre ali, né? A mãe estava também bem perplexa, né? Que amor. Outro aconteceu no domingo retrasado, nós estávamos na igreja, e a irmã que ia fazer o casamento coletivo estava muito nervosa por causa do tempo. Né? E ela, antes de sair de casa, ela disse, Deus, eu preciso de uma resposta tua, eu estou muito nervosa, fala comigo hoje. Ela estava chegando na igreja e orou. E nós estávamos sentados uma ao lado da outra, e tá para lá uma criança que é autista, vai e volta, uma outra, vai e volta, e vai, e a criança nem nos olhava. Uma determinada situação, a criança se vira para ela, vai no rosto dela e passa as mãos, e põe a mão no coração dela. Ai, que lindo. Me arrepia de falar. E eu olhei e disse assim, é o próprio Deus falando contigo, guria. É a resposta que tu quer. É a resposta que Calma, tu quer. minha filha, tá tudo pronto. Isso foi no domingo de manhã. No domingo de noite, nós fomos a Osório, também orar pelo prédio novo lá, que nós inauguramos da igreja. Nós estávamos orando pelos pastores. Vem uma criança autista, abraça a pastora e fica o tempo inteiro abraçada nela. Então, é algo precioso que Deus está fazendo na vida deles. Com certeza. Né? E o espírito deles é perfeito, eles são perfeitos. Eles só têm esse transtorno. Sim. Mas nós cremos na cura. Amém. Nós temos quantos já foram curados, né? Amém. E nós amamos essas crianças. Nós temos um propósito de inclusão muito forte dentro da igreja. Eles são como os nossos netos, nossos filhos, todos normais. Nós agimos com eles iguais, claro, temos um tratamento diferenciado, né? Porque eles requerem mais atenção. Sim. Mas a gente sabe como lidar. Então, a gente ama eles. Então, eu creio que Deus está usando eles, essas crianças, para liberar algo muito precioso do céu, sabe? Então, essas 3 experiências que eu passei, eu até tenho que contar para Foram bem marcantes. Muito marcantes. Muito Sabe marcantes. que criança, a gente tem que realmente ver esse valor nelas e não se irritar e ser impaciente. Quando o meu mais novo, Lucas, era pequeno, o João Pedro sempre foi calmo, aquele amor de João, assim, sabe? Mas o Lucas sempre foi muito a mil, muito a mil. E ele já nasceu na vida da igreja, já frequentava a igreja. Sim. Só que o Lucas foi aquela criança que ele não queria ir para a escolinha. E ele queria correr a igreja inteira. Sim. E eu queria ficar lá. Então eu já fui até expulsa da igreja muitas vezes, que chegava e dizia, dá para te sair daqui, tirar essa criança daqui? Meu Deus. E muitas vezes eu pensava, será que eu vou ou não vou? Daí Deus me ministrava assim, ó, tu vai, porque tu precisa ouvir, ele vai ficar ouvindo junto. Por mais que ele tá correndo, ele vai ouvir. E uma vez ele chegou para mim e disse assim, mamãe, quando eu crescer, eu não vou esquecer de Jesus. Então eu vi assim, que mesmo que ele tinha aquela agitação, aquela correria, que às vezes ele atrapalhava as pessoas por causa da correria e tal, ele sempre ouviu a palavra, sabe? E hoje é tão tremendo que ele tá com 18 anos, assim, e a gente tem uma ligação muito forte, eu e ele, porque Deus me traz muitos sonhos sobre tudo que Deus vai fazer na vida dele. E tudo que ele tá vivendo hoje, no profissional dele, na faculdade, tudo Deus me traz sonhos. Ele só diz, mãe, continua orando por nós. Amém. Mãe, continua orando por mim. Então ele sente, assim, Sabe que Deus é tá... isso? É a palavra, ela não volta vazia. E quando a gente vê as crianças correndo na igreja, ai, os pais, eu não vou, deixa correr. É isso que eu vejo, assim, que eu não desisti, Deus não deixou eu desistir, E sabe? por quê? Porque a fé, ela vem pelo ouvir. A criança tá correndo, mas ela tá ouvindo. Ela tá ouvindo. Ela tá ouvindo. Tu acha que não? Mas ela tá ouvindo. Né? Então, muitas crianças, elas estão ali, a gente sempre deixa correr. Claro, os pais seguram, né? Sim, A gente pede. Mas tem vezes que tu não segura. O Lucas era impossível. Até que ele é do esporte, né? Ele é do esporte. Os nossos dois era... E eles aprendem, eles estão dentro da igreja, eles aprendem, e daqui a pouco eles começam a parar, eles estão inseridos naquela família e eles veem, não, mas não tem criança correndo, daqui a pouco ele vai parando, né? E vai se acomodando. Né? Criança é muito especial, né? A gente precisa ter esse acolhimento, né, mais genuíno, assim, mais amoroso, mais paciente com as crianças, E né? voltando só lá ao nosso Ministério Kids, nós temos umas 40 líderes, todas são preparadas com curso, ninguém entra ali de paraquedas, não. São preparadas, fazem estágio, né? Porque as crianças, elas são muito espertas. Muito. Não adianta tu chegar lá com aguinha com açúcar, não. Tu tem que dar o feijão com arroz.
arroz. Porque eles sabem, eles vão te interpelar, eles vão cobrar, né? Sim. E é uma bênção, uma bênção. Tu sabe que agora vocês falando assim dos filhos e das coisas, me veio assim, eu também tenho 2 filhos. Um também foi gerado no Senhor, assim, né? Que é o Mateus, que tem 18 anos. E eu tive uma experiência tão forte quando ele nasceu, que eu tinha muita idolatria pelo meu trabalho. Meu trabalho era o que estava acima de tudo. Sim. Só que eu não sabia disso. E durante a minha gestação eu não me cuidei, assim. Fui fazendo meu pré-natal, assim, de qualquer jeito. E a minha médica era minha cliente. E ela sempre me puxava as orelhas, mas eu sempre priorizei o trabalho. Então, quando eu cheguei às minhas 32 semanas, eu passei mal, fui na médica e eu já estava entrando numa pré-eclâmpsia, assim. E ela me disse, Flávia, tu precisa de repouso, tu vai tomar as injeções para amadurecer o pulmãozinho, porque ele é muito frágilzinho ainda. Isso numa sexta-feira, eu disse, não, capaz, eu não posso fazer repouso, até amanhã eu tenho com a minha agenda lotada. Ela disse, tu escolhe, ou ele nasce prematuro e vai para uma UTI, aqui em Cachoeira não tem vaga na UTI, vai ter que ir para uma outra cidade, ou, enfim... Eu acabei desobedecendo, fui trabalhar, óbvio. Sim, né? Mas Deus me mostrou isso, quanto eu tinha idolatria e como eu tive que pedir perdão para Deus por essa idolatria do meu trabalho, né? Enfim, ele acabou nascendo prematuro com 32 semanas. Eu simplesmente cheguei no hospital com a bolsa rompida, sem sentir uma dor. Eu não tinha nem dor. E a doutora falou para mim, tu não sente nada? Eu disse, não. Tu tá com 6 dedos de dilatação, guria. Eu preciso te colocar no soro porque essa criança precisa nascer. Aí eu disse pra ela, só que eu sou boa de parto, tá? Porque eu já tive um filho, eu sou boa de parto. Enfim, o Mateus nasceu, foi direto pra UTI. E só uma mãe de UTI sabe o que é um filho de UTI. E foram alguns dias, todo dia que eu chegava lá tinha um problema. E eu sei que um certo dia, lá no 4º ou 5º dia, a médica chegou pra nós e disse que não tinha mais nada pra fazer por ele. Que ele já tinha tido todas as crises que possível, todas as infecções, tudo. Ela nem disse se vocês acreditam em alguma coisa, né? Ela simplesmente disse que não tinha mais o que fazer. Nisso, o pai do Mateus saiu do hospital, me deixou lá, assim, sozinha, sabe? E eu já era do Senhor. Fazia, acho que 2 anos ou 3 que eu era convertida. Fazia uns 3 anos, né, que eu era convertida. E aí, Deus falou muito comigo. Eu saí daquela UTI, fui pro corredor, e Deus falou muito forte comigo. Eu só quero que tu entregue ele para mim. Eu nem sei como é que eu tive coragem. Eu só sei que eu tive fé, eu só sei que eu disse, Deus, eu quero te obedecer. Eu entrei na UTI, botei as mãozinhas nele, pedi perdão para ele por tudo aquilo que ele estava passando, que a culpa não era dele, era minha, e disse para Deus, Senhor, se tu quiser levar ele, eu aceito. Eu não vou te culpar, eu não vou culpar ninguém. Eu sei que a culpada de tudo isso sou eu. Pedi perdão para Deus e disse, se tu quiser levar, eu aceito, Senhor. Nossa, eu entrego ele a ti agora. Uhum. Nisso ele foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. Ficou 16 dias na UTI. Saiu de lá, hoje ele é um menino lindo, forte, maravilhoso, Jogador do Senhor. De futebol. Jogador de futebol, realiza os sonhos. Eu sei que Deus age na vida dele, ele é muito do Senhor, assim. A vida dele é muito Porque, profética. Flávia, tu não foi egoísta, eu quero ele do jeito que for. Tu entregou, Entreguei. tu devolveu ele pra Entreguei. ele. Tu devolveu, tu descansou nele. Ali tu já descansou. E ele assim, não, ele é dela, eu vou devolver pra ela. E eu sempre, quando eu compartilho, eu digo para as pessoas, Deus não deixou ele para mim porque eu sou especial. Não foi por isso. É porque Deus tinha um propósito na vida do meu filho e que Deus sabia que eu precisava entregar aquilo. Por quê? Por causa da idolatria que eu tinha pelo meu trabalho, eu quase perdi um filho. Então, isso me marcou muito, assim. Hoje, eu gosto muito do meu trabalho, gosto de tudo que eu faço, amo o que eu faço, mas ele não está mais em primeiro lugar para mim. Porque a gente sabe que Deus tem que ser em primeiro, né? Porque o que a gente fala? Deus, a família e a igreja, né? Isso. Então, a gente sempre fala para os pais, não deixem de fazer as coisas com o filho e colocar muito compromisso da igreja. Porque pouco teu filho não quer mais para a igreja. É verdade. Né? Com certeza. Seja ponderado. Né? Seja ponderado, a criança vai amar a igreja. Então, né? é coisa linda a gente falar das crianças, assim, né? A gente vê que teus olhos brilham quando tu fala disso. E isso é o que Deus quer, porque Deus ele é claro na palavra, né? Deixa vir a minhas criancinhas. Quer dizer que Deus tem algo para falar através delas, né? Porque Jesus, desde o seu ministério, ele começou muito jovem, Muito né? jovem, falando, muito. ensinando Isso. a palavra para todo aquele povo lá dele. E se nós não nos tornarmos como crianças, nós também não veremos ele. É verdade. Né? Então, imagina, por que ele fala? Porque o coração da criança ele é puro, né? Então, é muito bom trabalhar com crianças. Que lindo. E ali nós temos, dali vai para os adolescentes, que hoje também nós temos um trabalho lindo e rico, porque vocês sabem, adolescente está naquela transição
É difícil Muito. para os pais, né? Todo mundo já passou por isso. Todo mundo se Nós- preocupa quando os filhos chegam na adolescência. Como a gente se preocupa, Sim, né? nós também Quem já é a passamos, pessoa- né? Já fomos Eu que adolescentes. tenho filhos homens, até assim, em questão com as namoradas, vai muita oração. Muita. Porque a gente quer que eles sejam homens íntegros. Homens né? diferentes Isso. daquilo que a gente aprendeu, É, né? Que é. eu ensino diferente, assim, Eu né? me sinto muito responsável, eu digo para as pessoas. Eu sei das reclamações das mulheres em relação aos homens. Então, que tipo de homens eu tô criando? Sim. Eu penso muito sobre isso, sabe? Porque aí a importância da palavra, declarar. Serão grandes homens de Deus. Serão prósperos, abençoados, profetas, pastores, médicos. Tu vai listando, né? Vão ser felizes, vão ter mulheres que vão respeitar eles, eles vão respeitar as mulheres, vão ter filhos abençoados. Temos que declarar isso o tempo todo, orar. verdade, isso né? é verdade. Então, muitas vezes as mulheres estão desesperadas, mas dobra o teu joelho. Quando a gente dobra o joelho, os filhos estão de pé. Os filhos estão de pé. Mãe de joelho, filho de pé. É verdade. Né? E bem-sucedidos, com certeza. E tem uma história de um pastor que conta, aquela história eu e meu marido, a gente ouviu assim, a gente sempre conta, de um pastor, morava na Inglaterra, e o filho se desviou: pai, eu não quero mais saber da igreja, não quero, eu vou estudar, vou para a escola, vou para a faculdade, porque lá é muito comum, os filhos saem e Sim. vão para a faculdade, moram na faculdade, nas Sim. repúblicas, né? Então, esse menino foi e disse: pai, eu não quero mais saber, vou morar com meu amigo. E eles se drogavam. Mas o pai sabia, o pai orava e orava, aquele pai orava. E uma bela madrugada, diz que um frio, imagina, da Inglaterra lá, né? Gelado. E o pai se acordou incomodado, dobrou o joelho orando pelo filho, orando. E recebe uma ligação naquela madrugada. O guri desesperado: pai, o fulano morreu. No quarto, o menino e ele estavam no quarto. E o pai disse assim: eu sei. E ele: como tu sabe, pai? Eu estava orando por ti agora. Eu tinha certeza que nada ia te acontecer, mas alguma coisa iria acontecer. E meu filho, tu tá vivo porque tu tem um pai que ora. Amém. Ele não tinha ninguém que orasse por ele. Não tinha um pai nem uma mãe. E aí, claro, o guri voltou para Jesus, né? Então, por isso que nós temos que orar. É verdade, A muito. oração, ela é a cobertura dos nossos filhos. Eu Com vejo certeza. um guarda-chuva, né? É. E eles embaixo e a oração. É verdade. E as setas vindo, os problemas vindo, eles estão ali, na cobertura, né? Amém. Para conseguirem avançar, né? Vocês já têm filhos maiores, assim, mais Adultos. que nem a minha filha, né? Adulto. Sim. Mas hoje, desde muito pequena, a gente tem que orar. É. Cobre ela com teu sangue. Reveste ela, que nem um dardo, nem uma seta, o que ela ouve na escola, que não entra, que sai pelo ouvido. Entra no ouvido, sai no outro, Eu né? sempre digo o poder da oração da mãe também, Sim. do pai, A né? gente que sente falta, né? É. A nossa Desde que a mãe era- faleceu, a era gente uma mãe sentia que assim, nós- a tu gente sentia a sente, cobertura é incrível dela. que tu sente assim, tá faltando alguém pra orar por ti. Sim. Daí tu tem que orar de Deus porque tu sente, quando tu sente a proteção da oração de uma mãe, e quando tu É já não diferente. tem mais É ela, diferente. é diferente. É Isso eu diferente. posso falar por experiência, Sim. sabe? Sim, eu ainda tenho... Meu pai tem 91 anos, Ai. minha mãe tem 79, e o meu pai é pastor. Sim, E que ainda bênção. prega na igreja. Sim, que amor. Então, assim, ó, todos os dias que eu lembro, gente pequeno, até hoje, ele dobra o joelho dele. Toda noite, à madrugada, ele ora por muitas pessoas. E às vezes eu durmo lá, acordo amanhã cedo, o café já está na mesa e ele está lá meditando na palavra. Aham. Que A benção, vida toda. Isso é a vida toda dele. que benção. Né? Eu tenho 56 anos, os meus 56 anos eu Tu viu isso? provei disso aí. E bem antes o pai já fazia isso, né? Então, a gente cresceu vendo isso e hoje eu vejo os meus netos fazendo isso, né? Uma geração É um legado que contando a vai outra ficando. Um geração. legado que vai ficando. Que É o benção. legado, é o Aham. legado. Ai, nosso papo tá muito bom, né? Mas nós já estamos no final. Já estamos encerrando. Ah. Creio que nós vamos ter outra oportunidade Vamos, de conversar, porque são muitas histórias e para as pessoas saberem, né, que existe esse lado, né? Esse lado que a gente precisa buscar do mundo espiritual, de não viver só as coisas dessa terra, mas ser feliz aqui em abundância, né, daquilo que Deus prometeu para os seus filhos, porque quem crê em Deus sabe que é Ele que dá todas as coisas, né? Então a gente queria te agradecer, pastora Rosane. Eu que agradeço. Sabe, foi uma benção, assim, acho que a gente conversou bastante coisas, né? Eu acho que as pessoas vão ser muito edificadas com aquilo que foi falado. A Flávia vai deixar um recadinho, depois a gente quer que tu deixe alguma mensagem, Sim, né? eu trouxe um versículo para Tá, deixar. Amém. Eu agradeço, mas eu quero que, além de tu dar o versículo, que tu diga, que tu deixe essa mensagem para os nossos ouvintes. O que a Rosane, de 34 anos atrás, diria para a Rosane de hoje? Faz 34 anos que tu é casada, né? Sim, 34. Isso aí. O que eu diria que eu posso melhorar mais ainda. Sabe? Que a gente, quando casa, recém-casado, a gente tem outras prioridades. Hoje a gente vê que
como a gente tem que se cuidar, o tempo passa muito rápido, deixar algumas questões de lado e viver a vida mais levemente. Né? A gente tem um turbilhão de coisas para atender, muitas coisas para tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas a gente tem que levar a vida mais leve, né? Levar uma vida em Jesus, assim, deixar fluir, né? E eu vejo hoje, assim, os problemas vêm assim, não, minha rocha é Jesus, né? Tô aqui por Ele, não é pelas pessoas, é por Ele, né? Claro, as pessoas a gente ama, mas a gente ouve muita coisa, né? Mas o que eu quero dizer, assim, ó, desapega mais das coisas terrenas, né? E vamos olhar mais para o alvo, que é Cristo. Amém. E a gente sabe que nós estamos nos despedindo do planeta, do planeta Terra. A gente está se despedindo desse mundo. E não vai demorar muito. A gente está vendo tudo que está acontecendo, né, gurias? Tudo está escrito. Tudo está escrito. Eu quero deixar uma palavra para vocês, Sim. de Romanos 5, que diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Que eu quero deixar aqui hoje, que há uma esperança para quem está perdido. Amém. Há uma esperança para quem está precisando de cura, que é Jesus. Amém. Amém? Isso aí, Amém. muito obrigada. Amém. Muito obrigada. Valeu. Recebemos muitas curas hoje. Vai, eu Amém. recebi. Amém. Glória a Deus.